Meus amigos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a gentileza do meu amigo e do meu irmão Braz. Não é novidade para ninguém, já trabalhamos juntos, continuamos amigos, não é? Mas eu estou aqui com o Juninho e com o doutor Rômulo e a assessoria do Eliseu, que eu pedi que fizesse um contato com o nosso presidente, porque eu estou com um grande problema para enfrentar. E vocês sabem que política não se disputa sozinho, se disputa em grupo, se disputa com companheiros. Companheiros só não servem aqueles que não querem trabalhar, que não querem suar a camisa em favor de Cachoeira. E eu tenho conversado muito aqui com o Juninho, que, se Deus quiser, é o nosso candidato a vice-prefeito. E, se for a vontade de Deus, a vontade do povo de Cachoeira, o nosso nome também está como pré-candidato. Então, o assunto que eu vou tratar com o Braz aqui é um assunto muito delicado. Por que eu procurei o Braz aqui? Porque o Braz é o presidente da Câmara Municipal. É quem eu tenho que dar uma satisfação, é quem eu tenho que pedir a sua ajuda, tanto eu quanto o Juninho. Porque em 21 para 22, houve um aumento do IPTU violentíssimo. Uns 400%, outros 500%, vi até de 1.500%. Aí, o povo, naturalmente, não aceitou, houve uma verdadeira revolta. Esse plano foi feito por uma firma de Vila Velha, de Cariacica, foi feita mais dentro da prefeitura do que fora da prefeitura, no computador, não houve visitas técnicas medindo a fachada das casas, vistoria pessoal, não houve ainda. Então eu queria me dirigir também ao seu procurador, que é muito importante como assessor do Braz, porque eu acho que todo bom político tem que ter realmente uma boa assessoria para ouvir. E é muito importante que a presença do procurador está aqui nesse momento. Aí, com aquela revolta que houve, o prefeito e a Câmara Municipal se levantou também, vamos fazer justiça com os vereadores. O aumento era muito grande, aí se encontrou uma solução mágica. Qual seria? O aumento só iria vigorar a partir de 1º de janeiro de 2005. 25. Perdão, de 25. Um ano depois do 24. Aí, o que acontece? Passou para lá, o problema passou para o novo prefeito. Eu não estou falando aqui como prefeito, porque prefeito só se elege depois das eleições. Ninguém pode estar com a pesquisa boa, pode se declarar eleito. Quem decide isso é o povo. O povo é que decide. Mas a gente tem que olhar essas coisas. E eu tive uma reunião lá com o Juninho, conversamos muito sobre isso. E o que está acontecendo? Serve para mim, para qualquer candidato a prefeito. É aquele que o povo escolher. Na minha opinião, com essa lei em vigor, o prefeito vai ter condições de sair de casa. Porque eu, por exemplo, fui prefeito 16 anos, sempre preservei uma isenção para quem ganhasse até 2 salários mínimos. 3 salários. Primeiro 2, depois chegamos a 3. O Eliseu foi secretário da Fazenda, o doutor Romo foi nosso procurador. Por isso eles estão aqui também nos ajudando. E a presença aqui, então, é para uma conversa com o presidente, uma conversa pública, como foi o manifesto que eu lancei. Eu me dirigi educadamente, senhor prefeito, senhores vereadores da Câmara Municipal, precisamos rever a cobrança da taxa de IPTU, porque Cachoeiro não vai suportar o aumento que está na lei. Feito isso, eu tive uma oportunidade 2 vezes de receber a visita do senhor prefeito, que educadamente foi conversar comigo,
eu também fui muito educado, e eu lembrei a ele que era necessário fazer esse encontro. Até pedi a Vera que falasse com ele para ligar para o prefeito pedindo uma audiência para o ex-secretário da Fazenda e meu amigo pessoal, que a gente ajuda muito, e o doutor Rômulo, para discutir. Mas o prefeito está atualmente com muito problema que tem, e já com o lançamento da sua querida candidata, que eu respeito muito, eu tomei uma atitude de pedir uma audiência a você, Braz. Não só pela história que você tem de vida comigo, que você já entrou em valeta para colocar manilha de esgoto, etc., na Vila Rica e em outros lugares. O diálogo é tudo na vida. E esse diálogo eu queria ver através do Braz, junto à Câmara Municipal, no sentido de tornar sem efeito essa lei dos aumentos, permitindo que o novo prefeito, seja quem for, seja do PT, seja do PL, seja do PP, seja quem for, possa, entendeu, ter um estudo mais adequado, e se tiver algum aumento, ou qualquer coisa, ou qualquer consolidação, que seja feito, naturalmente, dentro das possibilidades do diálogo com a sociedade cachoeira. Então, Braz, o momento é esse. Eu pediria ao doutor Rômulo que fizesse a leitura do documento que nós estamos te entregando, para facilitar a sua ação, porque você é o presidente do poder. E eu reconheço que você, além de presidente, você tem um amor à Cachoeira do Itapemirim, que eu acredito que seja o mesmo amor que eu tenho. Doutor Rômulo, por gentileza. É uma honra muito grande poder estar recebendo o senhor de hoje, tá? Eu sei que o compromisso que o senhor tem com a Cachoeira é muito grande, né? O senhor já foi prefeito aí por 4 mandatos, o senhor já... Junto com você. O senhor não precisa falar nada, não precisa provar nada, o senhor já deixou provado que o senhor já fez e tem condições de fazer ainda mais Cachoeira. Então, a gente fica feliz de receber o senhor hoje aqui, né? E as portas estão abertas, o que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo. Okay? Valeu, tá bom? Quando eu assumi a Procuradoria, eu falei, Rafa, tem mais de 3.000 execuções municipais aí, com pessoas com geladeira penhorada, bicicleta penhorada, sofá penhorado, televisão, coisas pequenas. Tinha 3.000 e poucos processos desses. O Rafa falou assim, Romulo, qual é a solução? Eu falei, a solução, uma lei isentando esse pessoal até 2. Eu falei um salário. Eu falei assim, não, estão 2. Bom, redige a lei aí, prepara aí, mandamos para a Câmara aprovou. E eu procurei na época a juíza, era a doutora Catarina. Doutora Catarina, nós temos um problema aqui, queremos ajudar a resolver isso aqui. Como é que a gente faz? Ela me mostrou uma pilha de quase 2 metros de processo, nem capa os processos não tinha, porque o tribunal não mandava material para ela. Aí eu falei, qual a dificuldade da senhora, doutora Catarina? Não, precisa encapar esses processos. E eu falei, tá bom. Peguei um modelo com ela, olha só, autorizado pelo prefeito, mandei lá publicar lá no Diário Oficial do município, né, no Diócio, 3.000 capas de processo, pedi uma cópia dela de sentença, extinguindo os processos, porque ia ser tudo igual, mandei imprimir 3.000 também, para ela só colocar a data e o número do processo, assinar, e numa semana ela mandou para o arquivo 3.000 e poucos processos e liberou a vida de 3.000 e poucos contribuintes, gente pobre que estava sendo executado por causa de R$100, R$500, etc. Isso aqui, quero fazer justiça ao nosso prefeito aqui, que ele fez isso, né? Bom, só para registrar, porque é um fato antigo, muita gente desconhece. O documento que nós fizemos, Ferraz, por determinação sua, é o seguinte: Cachoeira do Itapemirim, 12 de junho de 2024. Ao vereador Braz Agota, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do Itapemirim. Senhor presidente, preocupado com as repercussões do grande aumento do IPTU a partir de 1º de janeiro de 2025, incumbiu-me o deputado Teodorico Ferraz, procuração anexa, de levar ao conhecimento de Vossa Excelência as seguintes ponderações. 1. A previsão constante da planta genérica de valores para a cobrança do IPTU a partir do próximo ano está causando sérias preocupações aos contribuintes, tendo em vista que haverá, em alguns casos, aumento astronômico do referido imposto. 2. Tecnicamente, vou repetir, tecnicamente, o critério utilizado pela planta genérica de valores não se sustenta, sendo ainda, do ponto de vista social,
injusto e desarrazoado. 3. Mantida a cobrança do IPTU na forma prevista na planta genérica de valores, haverá grande revolta por parte da população, a exemplo do que ocorreu quando da aprovação da referida planta, sendo certo que tal situação provocará a judicialização por parte dos contribuintes, inclusive do próximo prefeito, seja ele quem for. Finalmente, merecem lembradas as terríveis consequências da maior enchente da história de nossa cidade, bem como da pandemia da Covid-19, ainda persistentes, notadamente no aspecto econômico das empresas e do povo em geral. Assim, considerando o elevado interesse social, objeto da matéria aqui abordada, espero o deputado Teodorico Ferraz se digne Vossa Excelência, com o indispensável apoio de todos os demais membros desta Casa de Leis, adotar as providências cabíveis no sentido de encontrar uma solução que atenda ao melhor interesse público. Na expectativa de sua habitual atenção, antecipo meus agradecimentos e subscrevo-me atenciosamente, Rômulo Lozada Bernardo, advogado, etc. Esse é o documento que já está sendo protocolado lá, sua secretária protocolou, e que o deputado determinou que eu fizesse. Aproveitar esse momento, porque eu estive aqui na Câmara quando houve o aumento do IPTU, começou um monte de gente mandar mensagem dizendo que o IPTU chegou com um valor muito alto. Naquele momento, eu acho que a gente pensou assim, talvez por causa da pandemia, inflação, deu um aumento a mais, vamos ver, né? No dia seguinte, que era dia de sessão, veio aquela enxurrada, né? Aquela surpresa para a gente. IPTU que normal era vir em 500, 600 reais, começou a vir em 2, 3 mil reais. Eu recebi um, que eu até mostrei aqui, um terreno baldio lá no aeroporto. Terreno baldio não, era um terreno que a pessoa comprou para investimento, mas não tinha construção de nada ainda, estava esperando, guardando. Um terreno que o IPTU vinha normalmente a 100 e poucos reais, uma taxa mínima, veio a 40 mil reais o IPTU dele, você lembra? E não era só esse, muitos vieram com erros. O vereador Paulinho Careca aqui foi um sorteado porque o terreno dele ainda veio, o IPTU dele ainda veio como comercial, né? A casa dele veio como comercial. E a gente lembra que na época, quando foi feita a comissão especial para estudo técnico do IPTU, que foi feito pela Câmara, uma das coisas que foram constatadas ali foi a dificuldade de acesso de documentação, né? Muitos documentos que eram pedidos demorava para chegar, quando chegava havia inconsistências nesses documentos. Primeiro falaram que tinha feito, né, uma sondagem por avião, depois o drone, aí depois as fotos eram fotos do Google Maps. Então, alguma coisa estava desencontrada naquela época. A gente votou naquele ano o desconto, por ano de 2021. Eu falei que lá no tribunal, eu falei, eu tinha passado aí por aquela greve da polícia, greve da enchente em 2020, né? Pandemia, e depois eu falei, o Caxias não tem caixa para poder os contribuintes aguentar o IPTU do tamanho que estava em Caxias na época, né? O desconto veio depois. Nós viemos aqui, falei com ele, nós viemos aqui, junto com os vereadores atrás, e o prefeito do lado, tá? Ouvindo. Aí eu falei, nós viemos aqui porque o Caxias não tem caixa para poder pagar, né? Então nós viemos para buscar uma solução, porque, na verdade, nós trouxemos para o debate o secretário de Fazenda, o senhor Tomás Guedes, nós saímos daqui da casa e fomos lá para a Tribunal de Contas. Aí de lá, surgiu essa luz do fundo do túnel, e o Randa falou, pô, vocês são a lei, vocês são a Câmara, vocês fazem a lei. Então, se vocês fizerem a lei dando desconto, vocês podem estar fazendo lá, que nós vamos. Vocês fazem a lei, aí eles mandaram a prova de lei para a Câmara aqui para dar 40% de desconto. Nós botamos 90% para quem pagasse a vista. Botamos duas emendas. Está aí, as emendas aí. Botamos uma de 90% de desconto para quem pagasse a vista e outra 85% para quem pagasse a prazo. E está valendo até hoje, tá? Aí nós salvamos um pouco dos contribuintes que chegou, tá? Que abaixou um pouco, senão ninguém ia aguentar pagar, a verdade é essa.
E depois você não falou ainda que tem também a taxa de bicho que foi incluída, está incluída no o Tribunal de Contas ele determinou não só a Cachoeiro, mas todos os municípios que fizessem o recadastramento, mas ele não deu parâmetros de valores. Como seria dessa forma? Tá? Porque minha fala no seguinte sentido. Ainda naquela época, uma das questões, uma das dúvidas que pairou é sobre a prestação de serviço, principalmente da SQL. Né, sobre não a legitimidade, porque ela tem legitimidade, é uma empresa que existe há um bom tempo, foi uma licitação feita lá em Cariacica, nós aderimos à ata na época, nós não, o município, obviamente, né? Quem aderiu à ata foi o prefeito de Cachoeiro. E nessa adesão de ata da empresa, da SQL que fez o serviço, como eu falei, aquilo que a comissão de estudos aqui da Câmara ela viu as inconsistências e todas as dificuldades para conseguir a documentação. Uma das nossas dúvidas, um dos nossos questionamentos é justamente quanto à prestação de serviço que foi feita pela empresa na questão do recadastramento. Porque vale lembrar que quando o prefeito e o secretário de Fazenda, eles falavam e insistiam de que não havia aumento de tarifa, de certa forma ele estava certo, não houve aumento de tarifa. A questão, ela talvez é mais grave, porque quando há aumento de tarifa, a gente consegue prever quanto que vai aumentar no ano seguinte. O aumento foi justamente feito dentro da Secretaria de Fazenda, com o recadastramento, porque o valor dos imóveis, que antes era aumentou, sabe-se lá com qual parâmetro que eles usaram, e não foi comunicado à população. Tornou uma receita prevista, Já foi previsto. Aí qualquer mudança caracteriza renúncia de receita. E pela lei de responsabilidade fiscal, em havendo renúncia de receita, você tem que ter compensação. Então, essa é a nossa reunião aqui hoje, para poder falar sobre isso. Eu entendo que, independente de quem será o próximo prefeito, ele tem que ter respaldo jurídico, respaldo na lei mesmo, para que ele possa fazer todo esse trabalho de revisão do trabalho feito, para que a própria equipe dele de secretaria e de servidores, ou seja qual for o trabalho feito, possa rever o trabalho, né, se está certo, se não está, para dar tempo da população também fazer a revisão, porque ele ficou num período de 1 ano, né, porque naquela polêmica era mais ou menos março, abril, ficou no período curto para as pessoas buscarem a revisão. Muitas não conseguiram por conta da pandemia, porque aí tinha que ter senha, e aí as pessoas não conseguiam no ano, era jogado para o ano seguinte, aí no ano seguinte aquele IPTU já tinha entrado na dívida ativa, então olha a bola de neve que virou por conta de um problema que não foi comunicado à população. Tem agendado lá para fazer revisão, muitos contribuintes, para dezembro até para janeiro do ano que vem, tá? Está agendado, o pessoal poder, as duas meninas na casa, para fazer uma revisão, uma nova medição, né? Para ver se realmente aquilo Então, assim, aí... O Tribunal de Contas, ele exige que de tempo em tempo haja uma revisitação naquele aparato de números. Uma revisão para cadastrar aquilo que não estava cadastrado. E você não era obrigado a aumentar, você era obrigado a ver. Se tivesse bom, era aquilo mesmo. O que faltou, e aí não houve nenhum tipo de comunicação, era do início do processo. Em Vitória, em outros municípios, por exemplo, em todos os municípios do estado estava acontecendo isso. Vem cá, declara você o que tem lá. Não declarou? Aí a gente vai. Eles colocaram o cidadão como se fosse um pária, um criminoso, uma pessoa que quer burlar o sistema, e muito pelo contrário. Quando você chama para revisão, o fiscal vai lá na sua casa, vê o que é comercial, o que é residencial, terreno baldio, tem toda uma parte de tributação. Sequer isso que o Júnior falou é gravíssimo. Um aparato de mais de 2 milhões de reais para a Secretaria de Comunicação, sequer foi enviado uma notinha de rodapé dizendo: foi aberto o processo de revisão de IPTU, venha, faça sua declaração. Então, assim, é muito triste o que eles fizeram por Cachoeiro, gastando muito dinheiro. Ontem eu fui à prefeitura, Ferraz,
para solicitar uma revisão do IPTU. Não, esse imóvel não entrou no cadastro, não. Ué, mas e a mega revisão de 11 milhões de reais? Não foi lá, não. Mas que o imóvel é aqui no centro. Como assim? São 13 mil residências, imóveis novos, né, que não tinha IPTU. 13 mil. Ok. Não estava cadastrado. Que não estava cadastrado. 13 mil. Ótimo. Aumentar a quantidade de pagantes Aí já aumenta é uma coisa. Aumentou a quantidade de pessoas pagando a taxa de lixo. Nós temos que revisitar essa taxa de lixo criminosa, extorsiva. Nós estamos pagando caríssimo. Serrateio de despesa, cadê a prestação de contas se não está sobrando dinheiro? O contrato tem um preço só, é rateio de despesa. Mas eu acho que tem mais gente, tá sobrando dinheiro aí no caixa. Todos os terrenos baldios são É taxas lixo comercial. É Todos lixo têm comercial. A biqueta tá 384 reais. Nossa. Isso é sério, isso é muito sério. E a população de Cachoeiro hoje, você pode ver que a maioria, a renda é desse tamanho. Pandemia, greve da polícia, depois vem a enchente, empresários não estão suportando, microempreendedor não está suportando, a população não está suportando. Daqui a pouquinho, Cachoeiro realmente vai para o buraco. Eu queria até aqui aproveitar esse momento, aproveitar que o Eliseu, o Dr. Rômulo estão aqui, Ferraço. Eu acho que Cachoeiro tinha que ter, nos próximos anos, uma revisão. Na verdade, tem várias leis aqui que a gente discute muito. Tanto a lei orgânica do município, que tem pouquíssimo tempo, mas já precisa ser revisitada. Afinal, o nosso país é um país das PECs, né? Nós temos muitas PECs sempre aí que a gente tem que adaptar a lei orgânica, mas principalmente o nosso Código Tributário precisa também ser revisto. Eu acho que, em se pensar no nosso IPTU, o IPTU de Cachoeiro, né, para esse ano, foi lançado um pouco mais de 30 milhões de reais, né, de IPTU. Isso para o orçamento global de Cachoeiro é muito pouco. Mas é pouco para o orçamento de Cachoeiro, mas é muito no bolso do cidadão. Então a gente tem que começar a pensar também no IPTU mais social, um IPTU que pense justamente nas pessoas que moram em Cachoeiro, que passaram por muitos problemas. Nós estamos uma cidade com muitos desafios, muitos morros, um rio que corta o meio da nossa cidade. Se a gente pensar que essa cidade, a população precisa de um olhar diferenciado, acho que a gente tem que pensar no futuro da nossa cidade de uma revisão também dos impostos, uma revisão tributária e muitas outras que possam ser benéficas para a população. A dona Diana trouxe um caso aqui interessante. Ela pagou em cota única o IPTU do ano de 2020. Agora veio uma cobrança de uma diferença do valor do IPTU que ela pagou em 2020, ela entrou em dívida ativa. É o mesmo IPTU. Um sistema, uma prefeitura que gasta 70 milhões em atualização de sistemas e aluguel de sistema e sistema, aí está tributando ela 2 vezes o mesmo IPTU. A Renata falou, eu lembrei de outra coisa. Precisa voltar os carnês. Pode parecer uma coisa analógica, mas não é. Tem que voltar o carnê. Tem muita gente que até a revisão dos cadastros imobiliários, né, tinham um IPTU para pagar, passou a ter 2, 3 inscrições, porque a prefeitura foi lá e criou inscrições dentro do mesmo terreno. Era a garagem, era a área de lazer, e algumas pessoas não sabem que tem mais de uma inscrição no nome delas. Isso gerou transtorno de muita gente em dívida ativa sem saber que está na dívida ativa. É verdade. Então, a volta... Pô, gente, Vitória ainda tem carnê. Vila Velha tem carnê, por quê? Mesmo sendo algo analógico, é que dá certo. Badaí tem carnê. Toda cidade tem carnê. Eu mesma fiz várias matérias com um cidadão comum aqui em Cachoeira de Itapemirim, que não receberam o IPTU, não sabe acessar a internet, porque é um direito do cidadão não saber. Nem todo mundo tem internet em casa, nem todo mundo tem condição financeira também de pagar a internet, porque é caro. Né? Imagina bem, uma empresa que roda Cachoeiro por um drone. Gente, isso realmente é um absurdo. Eu tenho subido morros, bairros, ouvido cidadão simples, humildes, que estão desesperados, que querem pagar. Porque Cachoeiro tem muita gente boa que quer pagar, mas não tem condição de pagar e não estão recebendo o carnê. Isso, vereador, é fato.
Isso é fato. O que o vereador disse é fato, gente. O carnê é obrigação, é fácil chegar um carnê e está lá. Hoje mesmo eu encontrei na minha caixa de correios da minha casa 5 revistinhas Das obras. das obras que o prefeito de Cachoeira de Itapemirim está fazendo. 5 revistinhas. É caro, mas alguém está entregando nas residências. Por que o IPTU não? Aquela revistinha massa. Então isso é muito sério, Ferraço, isso é muito sério, doutor Rômulo, isso é muito sério, Eliseu, vereador Juninho, vereador e presidente Braz Agoto, e todos que estão aqui presentes, Vera Maia. Gente, todos os amigos aqui da imprensa, isso é muito sério, Ferraço. E se a gente não correr agora, o povo não vai aguentar. O povo não aguenta mais. Isso é um tapa na cara da população de Cachoeira de Itapemirim. E nós não merecemos mais isso, Ferraço. E como cidadãos de Cachoeira de Itapemirim, nós não merecemos mais isso. O Braz podia pedir, por gentileza, ao procurador para dar opinião, como ele vê a sua assessoria jurídica à Câmara para encontrar essa solução. Não é para atender o Ferraço, não, para atender a população. Boa tarde. Justamente como todos já falaram aqui, a questão primordial desse aumento elevado do IPTU foi a forma que foi feita o serviço. Então, assim, casas que tinham X, o IPTU foi elevado para 2X. E esse 2X ele foi pago tantos por cento no ano, tantos por cento no outro, tantos por cento no outro e 100% em 2025. Então, assim, paliativamente a isso, que na época que nós, inclusive eu fazia parte da assessoria interna do Braz, o que a gente conseguiu foi haver concessões, descontos, para isso não elevar o teto que chega. A possibilidade que a gente vê, deputado, além de uma nova análise disso, novamente essas questões de concessões. Agora, esbarra na questão da renúncia fiscal, é um trabalho que não se faz da noite para o dia. Então, assim, são 2 pontos. Primeiro, refazer esse serviço, que a gente sabe que não é rápido, e, paliativamente a isso, alternativamente, fazer descontos para o povo não ficar à mercê aí desse valor exorbitante. Então, inicialmente, seria isso. Lembrando ao ilustre companheiro, procurador, que isso tem que ser feito até 31 de dezembro. Porque o novo prefeito, seja quem for, ele não vai poder fazer nada, porque senão ele vai ser qualificado como renúncia fiscal. Então, essa ação, nós estamos vindo aqui apelar para a Câmara. Primeiro, que a Câmara é a casa do povo. Segundo, vou pedir para não nos ouvir, não, para ouvir o povo, a população. Correto? Por isso é que precisa de uma providência urgentíssima agora. Não dá para deixar para o novo prefeito, vou reafirmar, seja quem for, quem o povo decidir, quem quiser escolher. Qualquer um não vai poder sair de casa quando receber essa taxa. Não vai ter condição de sair na rua, porque o aumento é exorbitante. Isso foi passado muita inteligência da Prefeitura, a Câmara teve que concordar, porque também era uma solução paliativa, mas atendia aos reclamos do povo que vieram para a Câmara Municipal. Eu devo aqui, registrando, que ele nem falar sobre isso, que na época eu entrei no Ministério Público denunciando. Eu, deputado Teodorico de Assis Ferraço, fiz a seguinte denúncia. Primeiro, o contrato feito pela Prefeitura com a firma Via Vitória, entendeu? Via interesses de serviços e outras coisas mais, que agora não nos interessa, mas quem quiser ter acesso, procura o Ministério Público e veja lá o que eu falei. Primeiro, pagaram no serviço 12 milhões de reais. A revisão, 12 milhões de reais. E para justificar que não foi feito dentro da Prefeitura, alugaram uma salazinha de 600 reais de aluguel, uma secretária,
Mas todo o serviço foi feito, pode perguntar a qualquer funcionário. Até 31 de dezembro, muitos funcionários vão pedir para não falar nada, porque depende de cargo em comissão. A partir de 1º de janeiro, eles vão ter liberdade para falar e escolher o melhor caminho que tiver. Aí, quando surgiu essa denúncia, foi para o Ministério Público, sabe o que o Ministério Público fez? Colocou em segredo de justiça. Reclamei em Vitória. Não, vai ser apurado, vai ser apurado. Já tem 2 anos. E o deputado, não quer dizer que o deputado não vale porcaria nenhuma. Entendeu? Quando a política supera os interesses da população, não vale nada. E outra coisa, aí se chegou à conclusão, tinha que fazer a revisão. Qual é a obrigação? Quem tinha que fazer a revisão foi quem ganhou 12 milhões para fazer o negócio certo. Mais novo contrato de 8 milhões de reais para fazer a revisão. Foi aí que eu pedi. Isso aqui não é terra de ninguém, não. Você de fora aqui, com dinheirinho, arranja dinheiro, e já chega com o empreiteiro preparado, pronto, sustentado. Isso tem que acabar em Cachoeira. O dinheiro de Cachoeira tem que ser do povo de Cachoeira da Primeirinha. Agora, o dinheiro que é do povo de Cachoeira não pode ser dilapidado, entendeu? Por interesses puros e políticos. Ser prefeito é coisa fácil? Não, não. É muito difícil. Tem muito problema pela frente. Muita gente é fácil querer ser prefeito, engomadinho, pensa que é uma brincadeirinha, entendeu? Aí você vai ser candidato. Mas quem está pensando com responsabilidade já tem que conversar com os vereadores, levar o problema, porque os vereadores é a casa do povo, é o poder legislativo. E é por isso que nós estamos aqui. E o povo está assim de boca aberta. Tem novos candidatos a vereadores, tem bons candidatos a vereadores que vão continuar, outros não vão continuar. Mas a população quer saber realmente o que a gente pensa sobre isso. Vamos fazer aqui uma coisa certa. O presidente pode, através do procurador, saber do Ministério Público quais são as providências que eles tomaram. Porque eu não consegui. Aí sabe o que eu fiz? Fiz nova denúncia ao GAECO. Sabe o que aconteceu? Teve que comunicar, aí disse assim, não, já tem essa ação correndo aqui no segredo de justiça, o GAECO não pode fazer nada. Aí foi para segredo para debaixo da mesa. Então, quando eu estou aqui recorrendo à Câmara Municipal, é que eu estou dizendo o seguinte, existe uma boa vontade, nossa, minha com o Juninho, e a classe política, os amigos, realmente de olhar para o Cachoeiro, sabendo que o problema é muito sério. Sabendo que essa tranquilidade não vai ser fácil. Sabendo também para ir lá em São Paulo, pegar Jânio Quadros, desenterrar ele com a vassourinha para passar a vassourinha, e aqui muita gente não viu quem foi Jânio Quadros, que lançou a música Varre, Varre, Vassourinha e tal, etc. Então, olha, nós estamos dispostos a integrar essa força. Como também não somos irredutíveis. Se Cachoeiro quiser previamente, e a classe política apresentar um candidato que tenha o mesmo pensamento nosso, o mesmo amor que nós temos a Cachoeiro, eu já disse, nós estamos prontos a discutir, a conversar, nos entender. Agora, não tendo isso, enquanto não tem, nós temos que procurar o melhor caminho para Cachoeiro. Por exemplo, não tem só negócio de IPTU. Preciso saber como é que acabou o transporte. Vou ver pergunta na rua. Acho que o transporte teve uma outra definição. E o veículo melhor que a gente pode ter é vir aqui conversar com os vereadores. Até 31 de dezembro, essa é a Câmara Municipal. Depois de 1º de janeiro, pode ser esta Câmara somada com os novos que estão querendo entrar. Quem decide é a população. Agora, o que nós estamos precisando, Braz, quero fazer um apelo aqui muito dramático, muito importante, porque nós estamos discutindo aqui o destino de Cachoeiro da Primeirinha. Quem quer ser prefeito de Cachoeiro, quem quer governar com os recursos que tem Cachoeiro da Primeirinha, o primeiro grito que tem que dar aqui é o seguinte, empreiteiros e gente boazinha que vem para ajudar, já traz o dinheiro e traz o empreiteiro para
vai fazer a obra, pode falar para esse pessoal, se for eu, prefeito, esse pessoal vai sair daqui corrido. Corrido. Porque o dinheiro do povo é sagrado. Nós temos gente boa em todo lugar. O que está faltando é dirigente. É homem com H maiúsculo, entendeu? E que sabe dizer sim, sabe dizer não. Agora, o problema do imposto, eu não sou nenhum machão para anunciar que eu vou fazer milagre. Se eu encontrar a lei pronta, eu posso fazer. Ninguém vai pagar e eu não vou tomar outra providência, mas se nós podemos ainda apelar pela lei, se nós temos a boa vontade da Câmara Municipal, aliás, já que está esta, a sorte está lançada. Vamos arrumar uma solução. Que está o pedido para a gente arranjar uma solução. Eu acho que o apelo que o senhor fez aí para o Braz quanto presidente, né, foi feito, depois tenho certeza que o Braz vai convocar os vereadores para poder falar dessa situação. Mas muitos de nós, da minha idade e as pessoas, o público em geral, fica pensando no que pode mais fazer para o Cachoeiro, porque a cidade, a verdade é essa. Eu não tenho muita idade, mas a pouca idade que eu tenho, eu já percebi como que a qualidade de vida em Cachoeiro ela vem caindo com o tempo, né? E principalmente nos últimos anos ela vem caindo muito mais acentuadamente, porque eu vejo isso não de mim, porque eu escolhi ficar em Cachoeiro, né, por amor a essa cidade, mas muitos dos meus colegas que estudaram comigo não ficaram em Cachoeiro. Né? Muitos estudaram comigo até o ensino médio, foram fazer faculdade fora de Cachoeiro e lá fizeram a sua vida porque lá tiveram mais oportunidade, lá tiveram mais mercado para poder conseguir crescer profissionalmente. E aí a gente fica vendo que às vezes coisas que parecem astronômicas, mas não são astronômicas. São coisas que são intervenções que a gente pode fazer na cidade para justamente atrair mesmo investimento, atrair capital para a cidade, para com esse investimento mais pessoas terem empregos. Muitas pessoas hoje em Cachoeiro, nós somos uma cidade que com o tempo a renda per capita diminuiu, essa é a verdade de Cachoeiro. Uma das piores do estado. Uma das piores do estado, né? Não é de se orgulhar a nossa renda per capita. De 7 anos para cá, o número de pessoas que estavam na assistência social, né, dependendo de assistência social, saiu de 2.000 para 7.000 pessoas. Isso é gravíssimo. Isso mostra como que o município ele está tendo pouco investimento, pouca criação de renda para muita transferência de renda, né? Isso para uma cidade é muito ruim, sendo que tem muitas intervenções na cidade, como por exemplo, a última ponte eu acho que quem fez foi o senhor, né? E isso há 20 anos atrás, para que as pessoas possam acreditar de novo na nossa cidade. Muitos jovens, com gente de Cachoeiro trabalhando. De Cachoeiro, principalmente, oportunidade. Mas enfim, podemos contar com você, né, Bruce? E quem está aqui presente, que não teve voz ainda, pode falar à vontade, porque isso aqui é a casa do povo, né? O Braz é um velho companheiro. Politicamente, ele hoje está aí fazendo a ginástica prefeitura, ter jeitinho mesmo, aquele negócio todo, mas o Braz está no coração, entendeu? E vai ficar muito mais no coração a hora que ele chamar essa Câmara, dar uma porrada na mesa e resolver esse problema do PTU, que é desse tamanhozinho. Tornar sem efeito a lei, deixando para a nova prefeitura fazer novo levantamento. Você falou. Só isso. Agora você falou. E quem pode fazer isso bem? O próprio prefeito. Acabou a eleição, quando chegar aqui e falar, pô, aí vamos fazer para cá. Mas ele tem boa vontade, ele vai acertar com você. A taxa de lixo é quanto? A taxa de lixo é quanto? Aí tem que fazer, o contribuinte tem que pagar a taxa de lixo. Quem faz? Aí o contrato é muito alto, vai fazer os contratos mais baratos lá. Mesmo diminuindo a receita, não vai prejudicar o município, porque aí vai ter contratos mais baratos, tá? Nesses contratos que não tem aí. Tá? Assim, diminuiu lá, então diminuiu a taxa, diminuiu o bolso contribuinte e vai dar paga da mesma forma. Esse prefeito está fazendo. Bora, né? Experiência, viu, Braz, você tem.
para conversar com o prefeito, com os vereadores. E eu saio daqui hoje com a esperança, e agradecendo a todos que estão aqui presentes, saio com a esperança de que nós vamos ter uma solução. Taxa de lixo, que eu não tenho serviço, eu pago e não tenho. E também a taxa de IPTU, que estão me cobrando uma coisa que eu já paguei desde 2020. Uma diferença. Essa é uma contribuinte, está uma revoltada, ainda assim cansada. Porque ele me mandou ainda um boleto para eu pagar. Minha dívida é dívida ativa. E eu não vou pagar, porque eu paguei em taxa única. Aí fica aquele enrolo que não sei o quê, e vai para estaca zero. Então eu não sei nem o que eu vou fazer. Há mais de 30 anos trabalhando dentro da Câmara Municipal, eu aprendi muitas coisas. Uma delas é trabalhar com a reforma dos códigos da cidade. Ajudei na reforma do Código do Meio Ambiente, do Código de Postura, que era de 1967. Nós fizemos esse trabalho junto com o Davi Loz, na época. Falei, Davi, precisa fazer a reforma do Código de Postura. Comentando com o doutor Romulo Lozada, a necessidade da reforma do Código Tributário de Cachoeiro. Porque está uma coxa de retalho. Como nós temos vários pré-candidatos aqui, vários pré-candidatos, ele também ouviu sua fala, 2020, não, 2003, 2004. E há outros códigos também que já estão ultrapassados, inclusive o Código do Meio Ambiente, que tem muito tempo que foi reformado. Então há uma necessidade de trabalhar isso aí na próxima legislatura. A cidadã falou aqui ainda há pouco que tem terreno que nem passa carro, casa que nem passa lixo e então é cobrado a taxa de lixo. Eu dei várias entrevistas na televisão sobre isso, né? E o que acontece? Estão brigando pelo IPTU, o IPTU é a ponta do iceberg. Nós temos emprego e renda, via para casa de indústria, houver incentivos fiscais por parte da prefeitura, fecha Cachoeiro, pode fechar Cachoeiro. Se continuar como está, pode fechar. Não temos mais renda em Cachoeiro, não temos renda. Não é o suficiente porque arrecada, não arrecada nada. Eu acho que existe um interesse em Cachoeiro de Itapemirim, e eu já venho falando isso há um bom tempo, porque para mim é muito coordenado o que é feito. É um aumento do IPTU que não é feito por alíquota, mas é feito pela planta genérica de valores, é o entrave de se liberar alvarás em Cachoeiro, é impedimento de se construir na beira do rio, sendo que o rio corta o meio de Cachoeiro de Itapemirim. Parece que é uma política impensada de travar a cidade. Você falou, pode virar uma cidade dormitório, como pode virar uma cidade que daqui a um tempo vai ser abandonada. As pessoas vão começar a mudar. A cidade já diminuiu no último censo. Nós éramos 188, foi para 185. Então, assim, a gente tem que ver isso daí, porque parece que a gente está tomando decisões enquanto governo no município, e quando eu falo a gente, mesmo sendo vereador e não tendo o poder, mas a gente faz parte aqui do município. Mas estão tomando decisões que estão fazendo com que as pessoas não queiram ficar em Cachoeiro de Itapemirim. Ou a gente resolve esse problema, ou as pessoas vão embora e não vão voltar. Os filhos de hoje, minha idade, um pouco mais velho, já não querem ficar. A gente tem que fazer isso voltar atrás. Tem que fazer com que as pessoas da minha idade se formem aqui em Cachoeiro, que tenham emprego aqui em Cachoeiro, que possam empreender em Cachoeiro e possam crescer em Cachoeiro e criar os filhos em Cachoeiro. Eu quero saber como que ficam os camelôs. Realmente isso é muito sério. Eles pagam o IPTU. Isso aí. Eles têm alvarás ainda valendo e estão na rua do Teatro Municipal sem banheiro, sem nada. Reportagem. 2025 terá um reajuste de 50% e depois escalonadamente 5 a cada ano nos anos subsequentes. Então são duas, até 2004, né? 35, 2034, 35. Então, é bom, na hora que for discutir, tem duas situações distintas. A atualização cadastral, que é esse desconto de 80 e 90. Segundo, planta genérica de valores, que entra em vigor não, que o prazo foi prorrogado até 2024, que a partir de 2025 entra nesse aumento, 50% no primeiro ano, 2025,
e depois esse aumento escalonado de 5%, chegando a 100%. 10 anos. Então vai entrar para quem não Agora tem. que vai que vão sentir o efeito. Porque quem entrou foi da atualização cadastral. Por enquanto. Algum jornalista deseja fazer alguma pergunta, qualquer coisa? Eu e o Braz estamos à disposição. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade do Teodorico de Assis Ferraz, hoje deputado estadual, mas como cidadão cachoeirense, Teodorico de Assis Ferraz. Hoje o senhor esteve aqui, esse bate-papo realmente muito proveitoso, muito importante, não é só pelo senhor que tem residência aqui, mas sim por todos nós e por toda a população de Cachoeira de Itapemirim que clama realmente ajuda. Porque quem não tem dinheiro para pagar o imposto, às vezes também não tem dinheiro para comprar seu pão de cada dia. E o chefe de família em Cachoeira de Itapemirim está passando sufoco. Eu gostaria de saber do senhor, cidadão Teodorico de Assis Ferraz. Hoje, se esse problema não for resolvido, como o senhor disse, é muito grave, qual seria e qual será a postura do senhor, a determinação do senhor? Olha, eu sou muito otimista. Quando nós procuramos aqui a Câmara Municipal, é porque nós estamos trabalhando já pensando no Cachoeiro do futuro, estamos pensando em todos os problemas. E esses problemas têm que ter solução compartilhada, porque ninguém governa sozinho, ninguém ganha política sozinho. Você só ganha política e só é feliz trabalhando com quem pode te ajudar. Eu acho que vai ter solução, porque pela palavra aqui do Braz, que é o presidente da Câmara, ele saberá conduzir esse assunto dentro da melhor solução, da melhor qualidade, da melhor, assim, do melhor encontro de um pensamento que é um só. Câmara, povo e prefeito têm que estar unidos em favor da comunidade. E é essa união que nós viemos aqui convocar, e pelo que o Braz aqui representa, já trabalhou muito comigo no futuro, eu acho que nós vamos ter solução, se Deus quiser. Presidente Braz Agoto, hoje, qual é a determinação e qual é a vontade do senhor, cidadão também cachoeirense, referente ao IPTU? E a gente sabe que o aumento é absurdo, pode chegar até 50%. Na verdade, eu gostaria de agradecer a visita do deputado Ferraz, preocupado com o senhor, feliz de poder estar recebendo aqui hoje, não só ele, mas Eliseu, o doutor Romulo, nossa amiga Vera, a Chamão, né, a Luciane, né, Luciane? Então é um prazer estar recebendo aqui, o próprio Juninho, nós somos aqui, né, Juninho? Nós já estávamos preocupados com o IPTU desde quando foi votado lá atrás, tá? Você sabe disso, né? O povo de Cachoeiro sabe. Falei agora há pouco que, junto ao Ferraz, junto com as pessoas que estavam aqui, que na época, né, a gente fez comissão que daqui não poder tentar reduzir na época. Nós somos o Tribunal de Contas, poder tentar reduzir. Esse desconto que teve foi porque nós corremos atrás, né? E o Rana lá, o Rani, na época lá, o conselheiro, ele falou que existia essa luz no fim do túnel, né, que foi o projeto de lei que a gente fez, dando desconto até de 50% para quem pagasse à vista e 85% para quem pagasse parcelado, que está valendo até hoje, tá? Mas aí quanto a planta genérica do aumento do ano que vem, já é outra coisa que é para se pensar outra vez, tá? Tá mais ou menos até agora, diminuiu um pouco, já diminuiu bem em cima do valor que tinha colocado, mas aí dos 50% da planta genérica a partir de 2025, aí sim, aí tem que se preocupar. Eu sei do compromisso que o pré-candidato Teodorico de Assis Ferraz tem, né? Ele já foi prefeito 4 vezes, que a gente sabe, né, da dificuldade, então ele já está preocupado com isso, né? De chegar onde vem, tá ganhando a eleição e ter mais um pepino aí na mão do próximo prefeito para estar resolvendo, tá? Então a preocupação dele é essa, nós somos aqui para ajudar. A Câmara, eu já falei que aqui não o Juninho sabe, eu sempre falo, aqui nós temos que receber todo mundo, não só o Ferraz, mas qualquer pré-candidato que tenha compromisso com a Cachoeira, que vier aqui pedir qualquer conversa com a gente, qualquer reunião em favor de Cachoeira, nós estamos aí com as portas abertas para poder estar recebendo, ok? Então nós também estamos preocupados, ok? Muito obrigado. Vereador Juninho Correia, a opinião do senhor referente a esse aumento para o ano que vem? Absurdo, mas qual a opinião do senhor? Bom, a gente já falou aqui muito nessa reunião sobre essa questão
do que foi a revisão. Mais uma vez, eu reforço que, como vereador aqui, passando junto com os vereadores aqui por essa crise, por esse problema que aconteceu em 2021, não foi um problema legislativo, né? O Dr. Rômulo está aqui, ele sabe muito bem. Não é por uma questão de lei. É mais grave do que isso, a gente já falou isso lá atrás, na época que veio a questão do IPTU muito alto. A revisão da planta genérica de valores feita pela empresa SQL, que foi numa adesão de ata de uma licitação lá da Prefeitura de Cariacica. O serviço, a comissão aqui de estudo aqui da Câmara, ela pôde constatar de que o serviço ele não teve transparência, as pessoas não sabiam que estava fazendo uma revisão, elas não sabiam que o valor dos seus terrenos tinha aumentado tão significativamente. Teve pessoas que pagavam 400, 500 reais e passou a pagar 4 mil, 5 mil reais. Né? Isso é um aumento de 1000%, né, do seu próprio IPTU. Muitos IPTUs tiveram o seu lançamento feito de maneira equivocada, tanto que a revisão veio para poder reparar. Só que no momento de pandemia, naquele ano, muitas pessoas não conseguiram acessar a revisão, porque pegava a senha, ficava para o ano seguinte, e até hoje muitas pessoas não tiveram acesso. Então a minha visão é o seguinte, de que a Câmara, e eu estou aqui junto com o presidente Braz como vereador, juntamente com o deputado Ferraço, para pedir uma solução pensando no ano que vem, porque a gente conseguiu, por meios legislativos, em apoio, em conversa com o Tribunal de Contas, dar o desconto para a população. Só que esse desconto vale até esse ano. Ano que vem, no próximo governo, o desconto ele cai, ele volta ao seu aumento, né, vamos dizer assim, normal, de maneira escalonada. Só que, se a gente aceitar esse aumento, mesmo que de forma escalonada, a gente vai estar aceitando um serviço que nós ainda não sabemos se foi feito de fato de maneira transparente, da maneira correta como deveria ser. Eu acho que a gente tem que ter, o ano que vem, seja o próximo prefeito que for, um tempo para poder revisitar esses contratos e esses serviços feitos, porque a população não pode simplesmente ficar 4 anos aí sem pagar e depois voltar a pagar um IPTU que, no nosso ver, não está correto, né? Isso, claro, sem cair na responsabilidade fiscal, sem renúncia de receita. A gente não está falando aqui de renúncia de receita e nem de um aumento astronômico da receita. Nós estamos falando daquilo que é justo, e o que é justo tem que acontecer de novo. Na verdade, o povo paga, mas quase não tem direito mais, infelizmente. Cachoeira de Itapemirim está crescendo igual rabo de égua, para baixo. Olho a Olho, com Cida Campos.